Boa tarde a todos, eu me chamo Francisca Thalia, sou discente do curso de Licenciatura em Física pelo IFP, Campus Parnaíba, e hoje eu irei ministrar uma aula sobre ondulatória. Hoje iniciaremos nossa aula pelo capítulo 9 do livro Telar e Ciência, na página 170. Bom, as aplicações tecnológicas de diferentes tipos de radiação vêm revolucionando a forma como nos comunicamos e difundimos informações. O telefone celular e as transmissões de rádio e de televisão são alguns exemplos dessas aplicações. Além das comunicações, as diversas áreas da saúde também se desenvolveram muito com a aplicação de radiações e das ondas sonoras. Bom, mas vocês devem se perguntar, mas o que isso tem a ver com a física? Tudo. A gente verá mais adiante essas tecnologias que possibilitaram diagnosticar e tratar diversas doenças. Mas hoje iniciaremos nossa aula falando um pouco sobre as características de uma onda. Em algumas academias de ginástica, as pessoas fazem um tipo de exercício em que se usa uma corda pesada para fortalecer os braços. A corda é presa a um ponto fixo e sacudida de cima para baixo a um ritmo constante. Você sabe o que acontece com a corda nessa situação? Bom, aqui temos uma imagem em que representa basicamente o enunciado que eu acabei de ler, que é uma pessoa onde ela segura uma corda que está fixa a uma parede. E o que podemos ver que acontece é que forma-se uma onda que se propaga pela corda. Quando uma pessoa começa a sacudir uma corda presa a um objeto fixo para cima e para baixo constantemente, procurando manter um ritmo, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda, que, como eu falei, é o que chamamos de onda. Observe também que, embora cada trecho da corda suba e desça, ou seja, oscile verticalmente, a corda não se desloca horizontalmente. Quer dizer, uma das pontas dela permanece presa na mão da pessoa. Já a outra ponta da corda continua fixa na parede. O que faz cada trecho da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida ao longo da corda. Portanto, uma propriedade da onda é que ela transporta energia sem transportar matéria. Mas afinal, o que é onda? Bom, as ondas são perturbações ou vibrações que se propagam transportando apenas energia. As ondas mecânicas se propagam em cordas, assim como as ondas na superfície de um lago, quanto as gotas de chuvas que caem na água, são chamadas então de ondas mecânicas. Essas ondas se propagam através de um meio material. Esse meio pode ser sólido, como a corda, líquido, como a água de um lago, ou gasoso, como o ar. Como exemplo, aqui temos uma imagem de ondas na superfície de um lago, provocada pela queda de uma gota. Como eu disse, a onda não transporta matéria, por isso que caso vocês já tenham visto, quando uma folha cai sobre a onda na água, ela vai oscilar para cima e para baixo, mas não se deslocará horizontalmente. E nesse próximo slide, temos uma imagem para ilustrar as características de uma onda. Podemos ver uma corda pela qual passa uma onda em determinado instante. Observe que, nesse instante, há regiões mais altas e regiões mais baixas. Essas regiões mais altas são chamadas de cristas e as regiões mais baixas são chamadas de vales. A distância entre uma crista ou um vale em relação a uma posição de equilíbrio é chamada de amplitude da onda. Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. É importante ressaltar que a amplitude dependerá muito da energia gerada na corda. A distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir
até que ela complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre as duas cristas ou dois vales. Essa distância é chamada comprimento de onda e é representada pela letra grega lambda minúscula. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa, ou seja, para um ponto da corda subir até uma crista, descer até um vale e então voltar à sua posição de equilíbrio, é chamado de período. Já a frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. É importante também que vocês saibam a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o SI, que é o Hertz, que escrevemos Hz, que significa ciclos por segundo. Vamos supor que uma pessoa está segurando uma corda e essa pessoa sacuda a corda de maneira que produza 4 pulsos, ou oscilações completas por segundo. Mas se 4 pulsos foram produzidos por segundo, então o período de um pulso é de 1/4 de segundo, ou 0,25 segundo. Dessa forma, o período é o inverso da frequência, e a frequência é o inverso do período. Podemos, então, representar por esta simples fórmula, que F é igual a 1 sobre T, ou T é igual a 1 sobre F. Bom, e cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. As ondas sonoras, por exemplo, que nos permitem ouvir, se propagam no ar a 15 graus Celsius, com velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Já a luz visível, que nos permite ver os objetos, e as outras radiações eletromagnéticas que vamos estudar nesse capítulo ainda, tem velocidade bem maior, cerca de 300.000 km por segundo no vácuo. Como a velocidade é a relação entre o espaço e o tempo, e como uma onda gasta um tempo igual ao seu período para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda, podemos estabelecer a seguinte relação. Então, V é igual a lambda sobre T, que é o período, ou V é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes F, que é a frequência. Agora vamos ver um pouco sobre ondas transversais e longitudinais. Bom, as ondas longitudinais são quando a vibração ocorre na mesma direção da propagação. As ondas sonoras, que é o assunto que a gente verá na próxima aula, serão desse tipo de ondas, ondas longitudinais. São exemplos desse tipo de onda, as ondas na corda que a gente pôde ver anteriormente. Aqui temos uma imagem onde a mola que podemos ver nessa imagem é de um tipo bem maleável e pode ser colocada para produzir ondas de duas maneiras diferentes. Ela pode ser sacudida verticalmente, como foi feito com a corda, ou sua extremidade solta pode ser puxada e comprimida várias vezes. No primeiro caso, ou seja, se ela for sacudida verticalmente, cada ponto da corda oscilará numa direção que é perpendicular à direção de propagação dos pulsos. E por isso, esse tipo de onda é chamado de onda transversal. Já no segundo caso, ou seja, se sua extremidade solta for puxada e comprimida várias vezes, cada ponto da mola também oscilará, só que para a frente e para trás na mesma direção da propagação de energia. Dessa forma, então, irá se formar regiões em que a mola está mais comprimida e regiões em que ela está mais distendida. Cada parte da mola oscila na mesma direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é o que chamamos de onda longitudinal. E nesta imagem podemos ver a onda transversal propagando-se ao longo da mola,
que é basicamente o mesmo exemplo que foi mostrado no início da aula, só que com uma corda. E aqui mais abaixo, como eu havia falado, a gente tem um exemplo de onda longitudinal, que a gente pode ver que tem algumas partes da mola que estão mais distendidas e tem algumas partes da mola que estão mais comprimidas. E para finalizar, eu trouxe aqui dois exemplos, onde um é exemplo de ondas transversais e o outro é exemplo de ondas longitudinais. E a gente pode ver que eles são bem diferentes e não dá para vocês confundirem, né? E já dá para vocês saberem bem o que é ondas transversais, que foi o exemplo que a gente abordou bem no início com a corda e a gente falou também, abordou um exemplo também com a mola. E as ondas longitudinais, que é quando temos uma parte da mola que fica mais comprimida e uma parte que fica mais distendida. Bom, essa foi minha aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até breve.